E aí, pessoal, hoje é dia 26 de março, eu tô gravando aqui o quarto vlog. Esse vai ser um vídeo dedicado ao projeto que eu estou começando do zero e a ideia é que você possa acompanhar essa jornada, onde eu quero criar uma solução para ajudar pessoas que têm dificuldade para meditar e manter uma consistência nessa prática. No meu primeiro vlog, e eu vou deixar aqui, se eu conseguir no vídeo, um card para você clicar e ir lá e assistir, eu compartilhei um pouco sobre essa ideia, de por que eu queria fazer, como eu iria começar. Eu mostrei o processo que eu criei, o roteiro de perguntas que eu iria utilizar na entrevista e também compartilhei como que eu ia atrás das pessoas para entrevistá-las, que se encaixam no meu perfil de cliente, obviamente, e entender se existe oportunidade para criar uma solução ainda nesse segmento. Isso já tem 2 meses, que quando eu gravei esse primeiro vídeo. De lá para cá, o que eu fiz? Eu consegui conversar com 5 pessoas. Não era, obviamente, o número que eu gostaria, queria ter conversado com pelo menos 10, algo entre 10 a 20, para tentar buscar, né, padrões de comportamento, de desafios, de benefícios que as pessoas estão buscando. Eu não consegui fechar esse volume, mas não quer dizer também que essas entrevistas param por aqui. O fato de eu estar aqui pensando nos próximos passos para continuar validando essa ideia, não quer dizer que eu não vou mais conversar com ninguém, que eu não vou entrevistar ninguém. Mas para essa primeira rodada, devido à questão de tempo e por eu já conhecer o tema, eu já, medito faz um tempo, converso com pessoas, ao longo dos anos sobre isso. Então eu tenho um conhecimento legal sobre o segmento, fiz entrevistas que para mim foram bacanas para entender um pouco da dificuldade das pessoas sobre a prática de meditação, poder aprofundar mais sobre isso. Eu já me senti satisfeito para avançar aqui com vocês nos próximos passos, ok? Então, para complementar esse meu processo de pesquisa, o que eu fiz? Eu conversei com o ChatGPT para ele me ajudar a criar personas sintéticas. Então, se você ainda não conhece esse termo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links de alguns artigos para você ler sobre o que é uma persona sintética e até mesmo algumas empresas, algumas startups que estão fornecendo esse serviço. Então ela cobra dos seus clientes para ter acesso a personas sintéticas criadas usando IA, onde você pode, simular uma entrevista, uma conversa e extrair dados. Super importante. De forma alguma, uma persona sintética substitui a entrevista com uma pessoa real. Você nunca deveria usar isso que eu vou te mostrar aqui, uma conversa com uma persona sintética, para validar o seu negócio e tomar uma decisão apenas em cima desses dados. Quando que eu posso usar isso? Para complemento de informação, para complemento do seu processo de pesquisa, como eu estou fazendo aqui. Então, eu já conheço o tema, eu sou uma pessoa, sou um próprio potencial usuário da minha ferramenta, também tenho meus desafios com a meditação, conheço pessoas ao longo dos últimos anos que também meditam e tentaram meditar e troquei experiência com elas sobre isso. E como eu falei agora há pouco, eu conversei com 5 pessoas reais. Como eu não consegui fechar o pacote que eu queria de pelo menos 10, por isso que eu fui utilizar a IA para complementar e também para começar a testar esse conceito que é algo relativamente novo, com a ascensão da IA nos últimos anos. O que eu fiz aqui? Eu basicamente falei da minha ideia, o que eu queria fazer, qual era o meu objetivo, de ajudar pessoas que queriam meditar, pessoas que têm mitos sobre o processo de meditação. E eu queria a ajuda dele para complementar minhas entrevistas e eu quero que ele assuma o papel de personas do meu produto. Então, primeiro o que eu fiz? Eu pedi para ele identificar 5 públicos que ele acredita que poderiam usar meu produto. Pedi para ele considerar fatores mais comportamentais, pensando em desafios, em benefícios, necessidades, não tanto naquela persona mais clássica, que talvez você conheça já, que você normalmente vai para uma linha mais de idade, onde essa pessoa mora, que tipo de conteúdo ela consome, que profissão que ela tem. Não estou falando que isso não é relevante. Talvez você já viu na internet esta comparação com o Ozzy Osbourne e o Príncipe Charles. Basicamente, o que ele está tentando trazer aqui de análise, de provocação? Ambos, de uma maneira demográfica, são a mesma persona, Eles estão no mesmo grupo. Então, sexo masculino, mesma idade,
mesma faixa de renda, né? Claro que eles podem ter variações entre eles. Ambos são casados e ambos, né, têm aqui pet, cachorro. Não quer dizer, obviamente, que ambos possuem a mesma personalidade, que ambos possuem as mesmas necessidades, que ambos talvez fossem consumir os mesmos tipos de produto, né? Então até aqui tem alguma descrição, né, um pouco mais ligada com a personalidade de cada um. Então aqui está um pouco o risco de você só olhar a persona dessa forma. Por isso, voltando aqui para o nosso processo, eu, né, pedi para ele focar mais nos desafios, tá, e no comportamento. Ele separou em 5 personas. Então, o iniciante cético, por exemplo, né, ele tem o comportamento de interesse em experimentar a meditação, mas ele carrega ideias equivocadas, como a de que meditar é limpar a cabeça ou não pensar em nada. Desafios, né, dúvidas sobre a prática, medo de fazer algo errado e dificuldade em encontrar um método que se encaixe no seu perfil. Necessidades, uma abordagem desmitificadora, com explicações claras sobre os benefícios reais e técnicas adaptadas para iniciantes. Então, vou passar rapidinho, você pode pausar e ler aqui, né, com calma. Então, vou descer aqui um pouco mais para vocês também verem os 5. Quando eu analiso essas 5 pessoas, eu acho que faz bastante sentido. Eu só não dividiria em 5. Para mim, eu acho que existem 3 grandes grupos, né? Então, um muito mais ligado com essa questão de performance, de focado em resultado, né, o atleta da mente. Então, para mim, essa galera se encaixa num grupo que busca a meditação como uma prática de melhora de produtividade, né, de clareza mental, para melhorar a tomada de decisão. Então, o pessoal vai muito mais para uma linha de performance. Tem uma outra linha, na minha visão, que é o pessoal que busca uma linha mais de bem-estar, né, de saúde mental, que entende os benefícios, né, em cima do estresse, como que é uma ferramenta, né, que você consegue desenvolver o mindfulness, né, então a atenção plena, uma linha mais, de novo, focada em bem-estar. E eu acredito que tem uma terceira linha, que é uma linha mais... Tem que parar, às vezes, por causa das músicas, né, da vizinhança. Então tem uma terceira linha, na minha opinião, que é o pessoal que vai para uma questão mais espiritual. Por exemplo, o pessoal, né, que pratica o budismo, que entendem a meditação como um processo de iluminação, um processo de você transcender. Mais um ponto que é importante aqui sobre a persona sintética. Se você, por exemplo, talvez não conhece muito do tema, vai tentar, né, usar isso num segmento de mercado que você não tem muito conhecimento, pode ser que ele traga informações meio supérfluas, informações talvez que não façam tanto sentido para o que você quer fazer, né, e acaba te enviesando ou te levando para um caminho incorreto. O que eu fiz depois? Eu pedi para ele assumir o papel da primeira persona e responder as 5 perguntas abaixo. Então, como você conheceu a meditação, o que te motivou a começar a praticar, principais dificuldades que você enfrenta na prática, como funciona a sua meditação hoje e, por último, na sua percepção, quais seriam os motivos que te impedem de manter a consistência hoje. Então, aqui ele respondeu cada uma das 5 perguntas e eu pedi para ele repetir para persona 2, persona 3, persona 4 e etc. Aqui, o que eu fiz? Eu pedi para ele, baseado nas 5 entrevistas, nas respostas de cada persona, e usando a metodologia da Teresa Torres, né, a Opportunity Solution Tree, quais são as principais oportunidades dessas entrevistas. Por exemplo, oportunidade 1, desmitificação e educação. Então, oportunidade, muitos usuários, principalmente o iniciante cético e o pragmático orientado a resultados, estão presos à ideia equivocada de que meditar é esvaziar a mente. Solução, criar conteúdos educativos, vídeo, texto, áudio, que expliquem os benefícios reais, mostrando que o objetivo é melhorar o foco, autorregulação e bem-estar, não atingir um estado de mente vazia. E por último, experimentos, como eu posso testar se isso aqui gera valor para o meu público, testar abordagens educativas e medir a mudança de percepção dos usuários sobre o que é meditação. Aqui um pouco genérico, né? Ele poderia ter dado mais ideias, mas também o prompt foi bem simplista, como você pode ter visto. Se eu tivesse aprofundado, né, por exemplo, ter pedido, me dê pelo menos 3 ideias de experimento para cada oportunidade, ele teria entrado em mais detalhes. Vou passar rapidinho aqui, de novo você pode pausar e ler depois com calma. Beleza. Aí eu trouxe aqui para ele que, assim, considerando que eu acredito que para evitar o atrito e integrar a rotina da pessoa e a personalização do produto para cada persona dentro dos seus desafios,
eu quero usar IA dentro de uma experiência conversacional dentro do próprio WhatsApp. Na verdade, antes disso, já tinha pedido para ele dar algumas ideias de solução, daí depois eu afunilei as ideias dele, considerando a minha hipótese inicial, que seria o chatbot dentro do WhatsApp. Então, ele trouxe aqui, né, uma ideia de escopo, o que eu poderia ter dentro desse meu produto. Muito do que eu já pensava antes, do ponto inicial dessa ideia, tá aqui dentro do que ele comentou, então tá fazendo sentido para mim sim as respostas dele, tá? Trouxe aqui, gostei muito do escopo, concordo com as ideias, e aí eu trouxe para ele um texto, né, explicativo do que eu penso de escopo. Essa ideia, toda essa solução. Quando você liga o modo Deep Research, caso você não tenha testado ainda, normalmente ele vai fazer perguntas do que você gostaria que ele buscasse de informação. Quais são os seus objetivos? Ele, inclusive, trouxe mais algumas ideias de perguntas aqui. Eu falei que sim, que eu gostaria que ele entrasse nesses detalhes e ainda pedi, né, para ele entrar mais nesses 3 tópicos aqui: monetização, marketing e quais riscos existem no produto. A gente pode perceber, né, que o processo de pesquisa dele, obviamente, demora mais, né? Demorou 6 minutos. Eu achei muito bacana o que ele trouxe, tá? Então ele fez uma análise de eficácia da jornada personalizada para engajamento, comparações com outros produtos. Por exemplo, ele cita aqui o Shine, que é um aplicativo, né, um serviço que começou através de SMS, focado em bem-estar e etc. E como, né, esse produto foi evoluindo e teve um sucesso pensando em adesão, né, em retenção dos usuários. E aí por aí vai, é um conteúdo bem extenso. Ao todo, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, né, para documentar, inclusive não perder, aqui no Google Docs. São 20 páginas, né, como você pode ver, de conteúdo, bastante coisa legal. Falou, por exemplo, sobre onboarding, né, possíveis atritos no onboarding, otimizações, dicas, né, práticas de como trabalhar o processo de onboarding. Trouxe a parte de estrutura técnica, como que eu poderia pensar em estruturar de maneira macro, né, esse escopo de produto. Benchmarks e produtos similares, isso aqui eu achei muito legal, então ele trouxe algumas ideias de produtos similares, com informações desse produto, então também eu fui salvando esses links para ler com mais calma sobre esses cases. Possibilidades de monetização, então como eu poderia cobrar, como outras empresas cobram. Trouxe a ideia de oferecer isso para plano de saúde. Estratégia de marketing para aquisição de cliente, então o que eu poderia fazer, né, para trazer os meus usuários. E principais riscos, como eu posso, né, mitigá-los e validar a minha ideia. Depois, o que eu fiz para compilar os aprendizados das entrevistas fictícias e das entrevistas reais, eu pedi para ele gerar um resumo dos padrões de aprendizados de cada pergunta e também pedi para ele gerar uma nova árvore de oportunidade. Então ele trouxe qual que é a percepção das personas fictícias e das entrevistas reais. Pergunta 2, pergunta 3, pergunta 4... última pergunta aqui. E aqui, então, nós temos a árvore de oportunidade com o aprendizado de ambas as entrevistas. Dando uma dica rápida sobre documentação das entrevistas. Para cada pessoa que eu conversei, eu tenho aqui um Google Docs como esse, onde eu tenho cada uma das perguntas do meu roteiro e o que eu fui anotando durante a resposta do entrevistado. Aqui vocês podem perceber que está um texto mais corrido, organizado, porque isso aqui é a resposta que o ChatGPT gerou para as entrevistas fictícias. No caso das entrevistas reais, eu gosto de ir anotando já durante a conversa, para também não perder informação e documentando. Então, muitas vezes, eu vou ter uma documentação de bullet point ou de frases curtas, que depois eu posso ir complementando conforme eu releio, trazendo mais informações que eu lembro da conversa. Tem várias formas, inclusive templates na internet, como documentar as suas entrevistas, mas como vocês podem perceber aqui, é algo básico, né? Pergunta e resposta já funciona. O que é importante é você documentar os aprendizados para consultas futuras. Hoje eu queria mostrar para vocês um pouco desse processo, o avanço das entrevistas, o processo de aprendizado. Eu gostei bastante de usar o ChatGPT para me ajudar nesse processo que a gente chama em produto de Desk Research, é onde você está colhendo informações já existentes, né, no mundo da internet. E o ChatGPT ou outro modelo de IA com, né, essas funcionalidades de Deep Research funciona muito bem para te ajudar nesse processo. Então, de próximo passo, você vai conferir só no próximo vídeo, eu vou criar uma jornada de uso do produto, como que o usuário vai interagir de ponta a ponta, e vou começar a pensar já em como colocar a mão na massa para a gente começar a criar experimentos que sejam mais rápidos da gente executar e que a gente possa começar a dar o próximo passo na validação, que é o quê?
entender se tem gente interessada, obviamente, a pagar por isso. Obrigado por assistir até aqui, curta o vídeo, isso aqui me ajuda. Compartilhe também com pessoas que podem estar empreendendo e querem, né, acompanhar essa jornada, que podem tirar informações que vão ajudá-las também na sua caminhada.